E se o céu se recusasse a abrir, não por um dia, nem por uma semana, mas por tempo suficiente para um povo esquecer o cheiro da chuva? E se a falta d'água não fosse apenas uma tragédia, mas um silêncio pesado, como se a própria terra estivesse esperando uma resposta? E se no coração de um reino acostumado a negociar alianças, existisse uma força que rei nenhum pudesse comandar, uma nuvem? E se a coragem surgisse não em um exército, mas na sola gasta de um homem sozinho, caminhando contra a fome, contra o medo e contra os altares? O reino de Israel do Norte já tinha visto muita coisa: vitórias rápidas, derrotas humilhantes, tratados assinados às pressas, promessas feitas em nome de conveniência. Em Samaria, a cidade real, as pedras do palácio guardavam o frescor das sombras nos corredores longos, e os conselheiros aprendiam cedo a medir a voz. Ali, poder era um hábito. Decisões em mesas altas, selos pressionados em cera, recados levados por homens que sabiam quando olhar para o chão. Mas naquele tempo, algo mais forte do que qualquer decreto havia tomado a paisagem. Primeiro veio o atraso das nuvens. Depois, a insistência do sol. A terra começou a mudar de cor, do verde para o amarelado, do amarelado para o marrom ressecado. O vento, que antes trazia cheiro de planta e de rio, agora vinha quente e vazio. Cisternas baixavam dia após dia. O barro rachava como se estivesse tentando respirar. E cada fenda nova parecia uma pergunta aberta no chão. No centro disso tudo, reinava Acabe, rei de Israel. E ao lado dele havia uma presença que não era sombra, era influência. Jezabel, rainha vinda de Sidom. O nome dela era sussurrado com cuidado, não por respeito, mas por prudência. Com ela vinham costumes, alianças e, sobretudo, altares. Havia um perfume persistente de culto estrangeiro, de ritos bem organizados, de sacerdotes que sabiam se mover como se a cidade fosse deles. O povo via as colunas de pedra, as festas, as promessas de fertilidade, e, ao mesmo tempo, via o chão se desfazer em poeira. Foi nesse cenário que surgiu Elias, o tesbita, de Gileade. A Bíblia não o apresenta com genealogia longa. Não o mostra chegando com escolta. Não o descreve pedindo permissão. Ele aparece como alguém que já vinha pronto por dentro. E quando fala, as palavras são poucas e pesadas. Diante de Acabe, Elias declara aquilo que ninguém ousaria declarar em um palácio: que não haveria orvalho nem chuva, senão conforme a sua palavra, não por poder próprio, mas porque falava em nome do Senhor, o Deus de Israel. Não há registro de gritos naquele momento. Não há duelo. Existe algo mais inquietante: a sensação de que a realidade acabou de ser amarrada por uma frase. Uma sentença lançada como pedra em água parada. E então Elias sai de cena tão rápido quanto entrou. O Senhor o direciona para longe, para um lugar onde o homem aprende a ouvir o próprio coração batendo. O profeta vai para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão, o recorte escondido no terreno, onde a água ainda corre, fina e preciosa, como se fosse segredo. Ali, o mundo tem menos vozes. A pedra, mato seco, a sombra curta de árvores resistentes. E há o som constante do riacho, que vira companhia. É ali que a sobrevivência de Elias passa a depender de algo improvável: corvos trazendo pão e carne, de manhã e à tarde. A Bíblia é direta: os corvos vinham. O alimento chegava. O profeta comia e bebia do ribeiro. O resto, o jeito como a luz da manhã batia na água, o frio das madrugadas, a sensação estranha de esperar asas em vez de mãos humanas, isso a Bíblia não detalha. Mas é fácil imaginar o silêncio ao redor, quebrado apenas por vento e por um bater rápido de penas. E aquele instante em que o impossível se torna rotina. O tipo de rotina que não deixa o homem confortável, deixa o homem atento. Só que o ribeiro não é infinito, a seca é real. E com o tempo, a água diminui.
Um dia, ela simplesmente para. A terra, que já estava rachada nas estradas de Samaria, agora alcança até os esconderijos. Não há lugar fora do alcance da estiagem. O som do riacho desaparece, e o silêncio volta a dominar. Então vem outra ordem, ainda mais desconcertante. Elias deve se levantar e ir a Sarepta, que pertence a Sidom, terra estrangeira, região ligada às origens de Jezabel. E o Senhor diz que ali ordenou a uma viúva que o sustente. Uma viúva, não um oficial, não um comerciante, não alguém com reservas. Elias caminha, longo caminho, poeira grudando na pele, sol duro. O tipo de jornada em que cada passo se torna consciente. E quando chega à cidade, ele não encontra banquetas nem celeiros cheios. Ele encontra o que a seca faz com as pessoas. Rostos mais fundos, olhos que calculam por hábito, mãos que já não carregam excesso, só o necessário. Na entrada da cidade, Elias vê uma mulher recolhendo gravetos. Poucos gravetos. Não é coleta de festa, é coleta de despedida. Há um jeito na postura dela que denuncia cansaço antigo. E quando ele pede um pouco de água, ela se move para buscar, porque pedir água naquele tempo é pedir o que quase não existe. Então ele pede mais, um pedaço de pão. E é ali que a realidade aparece sem enfeite. A viúva responde que não tem pão. Tem apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vai preparar para ela e para o filho. Comerão e depois morrerão. A Bíblia não dramatiza com música. Ela só entrega a frase. E essa frase carrega tudo: o limite do humano, a última refeição, a última esperança medida em grãos. Elias, porém, não recua. Ele diz para ela não temer. Diz para fazer primeiro para ele um bolo pequeno e depois para ela e para o filho. E entrega uma promessa que não é dele: que a farinha não acabará e o azeite não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É uma exigência que parece impossível. É também uma porta estreita. A mulher está diante de uma escolha sem margem: guardar o pouco e garantir o fim, ou agir contra a lógica e apostar em uma palavra. Ela faz. E a partir daí, o milagre se torna cotidiano. A Bíblia registra: comeram muitos dias. A farinha não se acabou. O azeite não faltou. A casa simples, que deveria ter apenas silêncio de fome, passa a ter o som repetido de algo sendo preparado novamente. Um som que, em tempos de seca, parece quase sagrado. O profeta permanece ali, um homem de Israel sustentado em Sidom, no interior de uma casa de viúva. Como se o mapa inteiro estivesse sendo invertido. Como se o Senhor estivesse mostrando que a sobrevivência não depende dos grandes. Mas a história não termina no pão. Em algum momento, o filho da mulher adoece, e a doença se torna grave. Tão grave que, por fim, não há fôlego nele. A Bíblia descreve o ponto final sem rodeios. A criança morre. A casa que tinha recebido provisão, agora recebe luto. E o luto, quando já havia seca, pesa dobrado. A viúva olha para Elias e diz palavras duras, não como quem quer ofender, mas como quem está esmagado. Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares meu filho? É a dor tentando achar sentido. É o coração humano tentando costurar causa e efeito em meio ao absurdo. Elias pega o menino dos braços dela, leva-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, deita-o em sua cama, e então faz algo que a Bíblia registra com seriedade. Ele clama ao Senhor. Ele se estende sobre o menino 3 vezes e suplica para que a vida volte. Não há encantamento, não há fórmula, há dependência total. E o texto diz: o Senhor ouviu a voz de Elias. A alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias desce, entrega o filho vivo à mãe, e naquele instante, a viúva diz algo que soa como um selo final:
Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A seca continua lá fora, o vento ainda é quente, mas dentro daquela casa, a morte foi interrompida. Como se a história estivesse ensaiando, em miniatura, o que o Senhor é capaz de fazer também com a terra inteira. Os dias passam, a fome cresce, a tensão cresce, e a Bíblia marca o tempo com uma frase que pesa. Passados muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Chega a hora de voltar. O Senhor manda Elias se apresentar a Acabe e promete: darei chuva sobre a terra. Essa promessa não vem com explicação de como, ela vem como destino. Elias parte. E enquanto o profeta caminha, o reino se move em desespero. Acabe procura água, procura pasto, procura qualquer coisa que impeça a destruição completa. Ele chama Obadias, o responsável pelo palácio. E aqui a Bíblia revela um detalhe importante. Obadias temia muito ao Senhor. Em dias de perseguição, ele havia escondido 100 profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 noutra, sustentando-os com pão e água. Ou seja, mesmo em um palácio onde altares estrangeiros eram erguidos, havia gente tentando manter viva uma fidelidade silenciosa, arriscando a própria vida. Acabe e Obadias se separam para procurar fontes. A terra, naquele ponto, é um mapa de desolação. Pastagens viraram poeira. Animais caminham mais devagar. Cada passo levanta uma nuvem pequena, como se o chão estivesse se desfazendo. E então, no caminho, Obadias encontra Elias. A reação dele é imediata. Ele se prostra. Chama Elias de meu senhor. Mas não é só reverência, é medo. Elias pede que Obadias vá anunciar a Acabe: eis que Elias está aqui. Obadias quase recua, porque ele sabe o que está em jogo. Ele lembra que Acabe procurou Elias por toda parte, enviando mensageiros a reinos e nações. E teme que se ele avisar e Elias desaparecer, Acabe o mate. Elias, então, responde com uma firmeza que não deixa espaço. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, hoje me apresentarei a ele. Obadias vai. E quando Acabe encontra Elias, não o chama de profeta. Chama-o de problema. És tu, o perturbador de Israel? A frase é reveladora. Acabe enxergar a crise como culpa de um homem, não como confronto de fidelidade. E Elias devolve a acusação com precisão. Não fui eu que perturbei Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. E então vem o convite, ou melhor, o desafio, que muda o rumo da história. Acabe deve reunir todo Israel no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal e os profetas de Azerá que Jezabel sustentava. O Carmelo não é apenas um monte, é um ponto alto, uma borda de visão. De lá, pode-se sentir o mar ao longe e também perceber o peso da terra seca. É um lugar onde o céu parece mais próximo e onde uma multidão reunida pode se tornar testemunha. Quando chega o dia, a cena é quase real. Um povo faminto e sedento subindo para assistir a um confronto espiritual. De um lado, centenas de profetas vestidos para o ritual. Do outro, um homem só, com a roupa marcada por poeira e tempo. Elias se coloca diante do povo e diz uma frase que corta como lâmina. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. O povo não responde. Esse silêncio é um personagem. É o silêncio de quem tem medo de escolher, medo do palácio, medo do futuro, medo do vazio. É o silêncio de uma nação que aprendeu a sobreviver evitando se comprometer. Então Elias propõe um teste. 2 novilhos, 2 altares. Nenhum fogo humano. Cada lado invocaria seu Deus. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria Deus. O povo concorda. Talvez porque qualquer resposta pareça melhor do que mais silêncio. Os profetas de Baal escolhem um novilho, preparam o altar
colocam a lenha e começam a clamar desde a manhã. Ó Baal, responde-nos. O sol sobe, a luz fica mais dura, o calor pressiona a pele, e os profetas continuam. Eles saltam, eles repetem, eles se esforçam para arrancar do céu uma reação. Mas não há voz, não há resposta, não há sinal. Ao meio-dia, Elias os provoca. Não para fazer espetáculo vazio, mas para expor a realidade do silêncio. Ele diz para clamarem mais alto. Talvez o Deus esteja meditando, ou ocupado, ou em viagem, ou dormindo. E então o ritual se intensifica. Eles gritam. Eles se cortam com facas e lancetas, como era costume deles, até que o sangue escorra. A Bíblia registra isso sem prazer, apenas como fato. A cena fica pesada. O ar cheira a suor e ferro. A poeira se mistura com gotas vermelhas. O povo assiste, alguns com o rosto fechado, outros com olhos arregalados. A tarde avança, e ainda assim, nada. Quando chega a hora da oferta da tarde, Elias chama o povo: chegai-vos a mim. E eles se aproximam. Ele repara o altar do Senhor, que estava em ruínas. E aqui o gesto é significativo. Ele não constrói algo novo para impressionar. Ele restaura. Ele toma 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, lembrando a identidade que o povo tentava esquecer. Com as pedras, edifica o altar. Faz um rego ao redor, grande o suficiente para levar água, coloca a lenha, prepara o novilho, e então ordena algo que, em tempo de seca, soa absurdo: derramar água sobre o holocausto e sobre a lenha. Eles fazem. Elias manda repetir, e repetem. Manda uma terceira vez, e fazem. A água escorre, encharca a madeira, corre pelo rego, enche a vala ao redor. É como se Elias estivesse eliminando qualquer desculpa, qualquer chance de dizer: foi fogo escondido. A cena se torna ainda mais tensa porque a água é vida, e ali, a água está sendo derramada como prova. Então Elias se aproxima e ora. A oração é simples, direta, sem frenesi. Ele invoca o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Pede que se saiba, naquele dia, que o Senhor é Deus em Israel, e que ele, Elias, é servo do Senhor, e que fez tudo aquilo conforme a palavra do Senhor. Pede resposta, para que o povo reconheça e para que o coração dele seja trazido de volta. E então acontece. O fogo do Senhor cai. A Bíblia descreve de modo quase assustador. O fogo consome o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambe a água que estava no rego. Não é uma faísca, não é um incêndio comum. É uma resposta que ultrapassa o necessário, como se o céu tivesse decidido não deixar dúvida. O povo vê, e cai com o rosto em terra. E finalmente a boca se abre. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O som dessa frase, repetida por uma multidão, deve ter ecoado pelo Carmelo como trovão tardio. Depois de tanto tempo de silêncio, a resposta vem com força. Na sequência, Elias dá uma ordem dura. Os profetas de Baal não devem escapar. Eles são levados ao ribeiro de Quizon, e ali são mortos. A Bíblia registra isso como parte do juízo daquele momento histórico. A narrativa não pede que o ouvinte goste da cena. Ela apenas afirma que aconteceu, e que aquele confronto tinha consequências reais, não simbólicas. Então Elias se volta para Acabe e diz algo inesperado: sobe, come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. Ruído. Mas o céu ainda parece fechado. Ainda não há gota. Ainda há poeira. Ainda há sol. Mesmo assim, Elias fala como quem já ouviu algo que ninguém mais ouviu. Acabe sobe para comer, e Elias sobe ao cume do Carmelo. Ele se encurva em terra, coloca o rosto entre os joelhos. A postura dele não é de triunfo, é de intercessão. Como se o fogo tivesse sido apenas o começo.
e agora faltasse a misericórdia que o povo precisava sentir na pele: água. Elias manda seu servo olhar para o lado do mar. O servo vai, observa, volta. Não há nada. Elias manda de novo. Nada. De novo. Nada. 6 vezes, o mesmo vazio. Esse é o intervalo que muitos esquecem. O clímax do fogo foi imediato, mas a chuva exige persistência. Exige esperar quando o céu não mostra sinal algum. Exige permanecer quando a vitória já aconteceu, mas o deserto ainda não mudou. Na 7ª vez, o servo volta com uma frase pequena. Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a mão de um homem. Uma nuvem do tamanho de uma mão. Quase nada. Mas em um mundo sem chuva por tanto tempo, quase nada é o início de tudo. Elias reage rápido. Ele manda avisar Acabe para preparar o carro e descer, para que a chuva não o detenha. Porque o profeta entende o que aquela nuvem significa. O céu, que parecia uma porta trancada, começou a ceder. E então, de repente, a paisagem muda. O céu escurece. Vento se levanta. Nuvens se acumulam. O ar, que era seco, começa a carregar promessa. A Bíblia diz: houve grande chuva. O primeiro som deve ter sido mais estranho. Não para quem sempre teve chuva, mas para quem havia esquecido. O estalo das primeiras gotas em pedra quente. O cheiro da terra recebendo água de volta. O barro se formando novamente. Pequenos rios improvisados descendo pelos caminhos. O povo, espalhado, talvez sem saber se ria ou se chorava. Acabe segue para Jezreel, e a mão do Senhor vem sobre Elias. Ele cinge os lombos e corre adiante do carro do rei até a entrada de Jezreel. É uma imagem final poderosa. O profeta correndo na frente do poder político, não com espada, não com exército, apenas com a certeza de que o céu voltou a falar. Assim termina esse arco, não com aplausos de palácio, mas com chuva caindo sobre um solo que já tinha aprendido a rachar. Não com um discurso longo, mas com uma nuvem pequena que abriu caminho para um temporal. O fogo foi a resposta visível, a chuva foi a misericórdia sentida. E por um instante, o reino inteiro pôde lembrar que a vida não nasce dos altares mais barulhentos, mas do Deus que responde quando parece que o céu ficou em silêncio por tempo demais.